Eu sabia, por isso que eu brinco. Amém, gente. Agora voltou aqui. Amém, legal. amados. Fala, pastor, fala. Algum Que eles são remanescentes. remanescente entre nós? Já demos exemplo de pedras e tropeço através da internet que cai. E agora queremos saber se há remanescentes aí fiéis que após a 10ª queda da internet ainda estão conosco. Alguém? Ninguém. Ninguém. Eu tentei entrar, mas não deixaram ainda. Não deixar. Acho que não. Jesus amor. Foi. Gente. Alô, amados. Estão conseguindo conectar? Trocamos a internet, estamos fazendo de tudo. Trocamos celular hoje. Já. Amém. Olha. Conseguiram? Mandem um joinha para nós aí, por favor, para constar. Beijo pra ela tá na área, galera. Olha aí, tem os remanescentes que após a 10ª queda da internet ainda estão ali. Ari, é você, Ari. Temos Tudo estrangeiros bem, também. Olha lá, Ô, Glória. Ariane, a Irlanda, né? Ali. E a Aline na Espanha. Amém, gente. É bênção, né, gente? É bênção. Eu tava Amém. contando, né, que eu tava ouvindo, né, uma live e o pessoal falando muito sobre esses ataques mesmo, algumas coisas que acontecem para que a gente não consiga, né, continuar. Mas a gente tá aqui, a gente continua persistindo e vocês aí com muito amor tentando, Olha, né, acompanhar. Realmente nós vamos ser arrebatados do Senhor, porque é essa persistência que o Senhor deseja de nós, viu? Não desistimos facilmente. Amém, amém. Né? Bom, nós já Então começamos a falar. Estávamos falando de pedra de tropeço para aqueles que estão chegando, né? Demos exemplo do que é tropeçar, né? Falamos, olha, sempre que você está num caminho, você tem um obstáculo e você vai tentar passar por ele e você tropeça, ou seja, você para, você acaba caindo ou alguma outra coisa nesse sentido. Isso nada mais é do que o tal tropeçar, o obstáculo que está no nosso meio de caminho. Mas, né, o que Deus nos ensina é que nós podemos ser pedras, mas o objetivo de Deus não é que possamos ser pedras de tropeço, mas pedras como algo sólido de apoio para as pessoas, né? Certo, gente? E daí, acho que o pessoal conseguiu voltar. A gente vai. A Thelma também. A Thelma é lá de Natal, né? Que Legal, Deus abençoe muito sua bom, vida. muito Thelma, bom. muito bom tê-la aqui com a gente. Um beijão, um cheiro, como eles falam. Muito legal. Ah, lá eles falam cheiro? Cheiro, é a coisa Ah, mais que linda do legal. mundo. Um cheiro, Eu lembrava que né? tinha um lugar que falava cheiro, Ela né? sempre manda um Dá um cheiro. cheiro, mas eu não lembrava qual que era o estado, Manda- ou se era todo o Nordeste que usa essa expressão, Manda né? um cheiro aí pra gente. Mas eu Thelma. conhecia também essa expressão. E daí nós começamos a falar que existe também segundo, né, a Septuaginta, né, o Eric explicou um pouquinho sobre o que era, que ela fala que essa palavra pedra de tropeço, ela é escândalon, No grego, né? no grego, exatamente. Isso. Só que a princípio, se nós formos traduzir diretamente como escândalo para o português, não é bem essa a conotação que eles usavam. Eles usavam mesmo esse escândalo como pedra de tropeço. E é bem legal que quando eles vai ali relatando sobre isso, e o Eric fez a pergunta assim... Mas até, Paulo, é curioso isso que você citou, achei muito bacana, porque se a gente pensar a palavra escândalo, Sim. ela vai dar origem a uma expressão do português que é escândalo, Escândalo. né? É a mesma origem. E o que é o escândalo? O que o escândalo ocasiona? Por exemplo, se um cristão, se um pastor, se um líder comete um erro grave, né? Esse erro vai gerar perante uma sociedade um escândalo. E o escândalo tem como um dos resultados, infelizmente, qual é?
ser justamente uma pedra de tropeço, porque por mais que a gente diga que nós devemos olhar para Jesus, que Jesus é o nosso centro, a gente sabe que existe na nossa natureza humana alguma identificação com os outros homens, e às vezes um escândalo, se alguém não está preparado para enfrentá-lo, ele recebe isso como pedra de tropeço. Então aí vocês já estão até aprendendo um pouco da onde vem algumas origens de palavras, né? Exatamente. E bem Bíblia é cultura também. Muito. E bem interessante que quando ele continua a desenvolver esse assunto, ele fala que você pode ser pedra de tropeço com as suas atitudes e com o seu comportamento. No seguinte sentido, você pode estar sendo pedra de tropeço consciente dos seus atos ou inconsciente, através apenas de um não conhecimento total daquilo que você está fazendo. Mesmo assim, perante essas pessoas, né, que a gente está falando aí dessa Septuaginta, que são os 70, né, Eric? Que mais precisamente 72, né, estudiosos, anciãos, né, os sábios, como eles falam, e por causa de 72 está muito atrelado ao número 70, Septuaginta, então a versão dos 70, a versão dos 70 que traduziram então para essa versão grega também, né? Então ele fala que nos dois sentidos, mesmo quando você está consciente ou inconsciente daquilo que você está fazendo, você pode ser essa pedra de tropeço e perante a palavra está sendo um empecilho para o seu irmão. Amém, gente? Vamos continuar? Saímos da primeira parte, nossa, muito legal, conseguimos, vamos continuar. Tia Raquel tá ali, tia Natália também, queria dar um beijo para elas. Por que eles falam isso? Por que eles estavam falando de ser consciente ou não? Lá em Levíticos 19:14 fala assim, ó: não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Ele fala que perante um cego, você colocar uma pedra de tropeço, possivelmente o que vai acontecer? Ele vai tropeçar. Ele vai tropeçar. E por que não amaldiçoar ao surdo? Porque ele não ouve. Porque né? ele não ouve. Então o que Deus está dizendo, traduzindo esse texto? Você não deve se levantar contra aquele que não tem condição de defesa. Isso. Entendeu? Então, se você vai amaldiçoar alguém, ele não tem condição nenhuma, porque ele não ouve. Ele simplesmente é amaldiçoado sem condição nenhuma de se defender. E quanto ao cego, se você colocar uma pedra no caminho dele, ele não tem nem visão e pode tropeçar. E alguém pode estar perguntando, né, Paula? Puxa vida, então é tranquilo, é só com relação a cego e com relação à surdez. Não, amados, entenda a simbologia disto, não é? Então, alguém que não conhece a palavra é um cego espiritual. Alguém que não ouviu a palavra é um surdo espiritual. Ele vive conosco no mesmo mundo, na mesma realidade, mas ele não tem defesa para isso. É por isso que Satanás pega e causa danos muito maiores a essas pessoas, porque elas não têm qualquer tipo de defesa. Exato. Só que daí, olha o que Deus fala. Ele está falando com o povo dele e diz, não seja. Ou seja, só Satanás pode ser. Às vezes nós, como crentes, acabamos sendo pedra de tropeço para o cego espiritual do mundo, para o surdo espiritual do mundo. Entendeu? Quando a gente não se faz entendido, ou as nossas atitudes fazem com que ele venha. E vamos dar até um exemplo disso, né? Quando você vê um homem do mundo que não conhece o evangelho verdadeiro, não conhece a palavra verdadeira, diz assim, vocês são líderes de uma igreja? A igreja que só pede dinheiro, que os pastores é tudo bilionário, tudo rico. Por que ele tem essa visão? Por quê? Algo aconteceu que ele tropeçou, ouviu alguém tropeçar
e que não teve oportunidade nenhuma de defesa, porque era um cego espiritual ou um surdo espiritual, e criou-se um estigma em cima disso, né? Exatamente. E nós decorremos, então, tem alguma coisa aí, Tona? A dona Maristela É bem legal, ela colocou versículo. Lucas 17:1. Então Jesus declarou aos seus discípulos: é inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé, mas ai da pessoa que por meio de quem vêm os escândalos. E lá, legal. e olha a palavra que ela usou, muito bacana a tua participação, irmã. Escândalos, olha lá. Seria melhor que tal pessoa, e daí continua que eu não tenho aqui, né? Tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que induzir um destes pequeninos a pecar. A tradução dela usa exatamente a palavra escândalo, que é o que nós tínhamos colocado. Muito bacana, irmã. Obrigada, dona E Maristela. exatamente é uma palavra que confirma Levítico 19:14. Não é? Então, veja, o que a Bíblia está dizendo, Paula? Que não se trata só de uma relação de crente para crente. Não. Se trata de um cuidado de Deus, inclusive com as pessoas do mundo. Por quê? Porque às vezes um escândalo, uma atitude nossa, uma pedra de tropeço que eu, você ou qualquer outro possa ser, pode causar um escândalo, e esse escândalo a pessoa nunca mais se recuperar. E é muito legal. E aí a né? gente até já respondeu, né, Paula? A gente pode ser pedra de tropeço? Infelizmente, pode. se não tomar cuidado, pode. Até Pedro, né, quando Jesus o advertiu, que nós lemos aqui, né, ele falou: afasta-te de mim, né, porque você está sendo pedra de tropeço, né, contra a vida. Então, se até Pedro foi pedra, tentou ser, né? Pedro não foi, ele tentou ser pedra, porque ele não tentou, agora, porque Jesus não caiu. Agora né? Mateus 16:23 é bacana. Vamos até ler de novo para Jesus vocês se virou-se lembrarem. e disse a Pedro: Olha para aí, trás ó. de mim. Para trás de mim. Mas olha que interessante, olha, preste bem atenção. Virou-se e disse a Pedro. 2 pontos. Veja que na sequência, na nossa lógica, ele diria assim: para trás de mim, Pedro. Mas ele fala: para trás de mim, Satanás. Daí você vai falar: opa, a Bíblia confundiu a bola. Porque a Bíblia está falando com Pedro, daqui a pouco Jesus está falando com Satanás. Espera aí, é a mesma pessoa? Não. Pedro estava sendo um caminho para que Satanás chegasse e fosse pedra de tropeço para Cristo. A atitude né? dele ali no momento, né, estava sendo de pedra de tropeço para Cristo. E Por aí... quê? Porque ele pensava nas coisas dos homens. Isso que é muito legal também. Ele fala assim: você não está pensando nas coisas de Deus, você está pensando nas coisas dos homens. É interessante que e aí isso é uma parte legal também do versículo, porque veja, ele não disse assim: para trás de mim, Satanás, porque você está pensando nas coisas do diabo. Não. Para trás de mim, porque você está pensando nas coisas dos homens. Em outras palavras, muitas vezes as coisas dos homens, onde Deus não está, é como coisa do diabo, né? Porque o que não é de Deus, entenda, o diabo pode chegar a usar. Inclusive conhecimento humano, inclusive experiências humanas, né? Mas vamos lá, gente. Agora eu vou colocar uma dúvida. Nós falamos de pedra de tropeço, nós falamos que podemos sim ser pedras de tropeço, que é tudo aquilo que desvia do caminho, amém? Você está indo num caminho, você está indo numa direção, tem uma pedra de tropeço ali, você desvia, você cai, né? E aí há um se levantar, há um machucar na queda, há algo, né, que tem que ocorrer para que você retome novamente esse caminho. Só que eu vou, antes de dar a pergunta, né, eu vou ler Romanos 9:33. Agora preste bem atenção, e eu já vou dar uma dica para vocês, que é a seguinte: imagina que Satanás, ele quer entrar, né, Paula, no caminho de Deus e ser pedra de tropeço. Exato. Agora, existe a possibilidade de Satanás também tentar fazer um caminho, e que no caso de Satanás é um caminho do erro,
e surgiu uma pedra que nessa hora vai fazer o papel inverso. Sim. Ela vai ser um tropeço no caminho de Satanás, ou seja, ela vai ser um tropeço para que a pessoa não chegue ao inferno. Será que é possível Será isso? que é possível? Romanos Será que 9 vai falar, né, Paula? Será que é possível ser pedra de tropeço para o bem? Sempre que a gente menciona a palavra pedra de tropeço é para o mal. Eu, pelo menos, assim, é muito rápido esse pensamento na minha cabeça. Ou era, a partir de hoje. Mas será que eu e você podemos ser pedra de tropeço para o bem? Essa que é a grande... E por que, né, fazendo um parênteses aqui, por que eu coloquei, né, alguns versículos bem, assim, interessantes? Muito interessante. Por quê? Eu quero mesmo, assim, a vontade do meu coração é nos instigar, inclusive a minha vida, a estudarmos mesmo a palavra do Senhor com uma visão um pouco diferente, sabe, do que aquela, já li esse versículo 20, 30 vezes, não preciso ler de novo, né, mas algo pode conter segredos nisso. Seria mais ou menos assim, amados, nós estamos falando do livro de Romanos, e você tem que se lembrar, quem que escreve Romanos, Paula? Quem que escreve Romanos, lá no comecinho, uma das cartas que também Paulo escreve. Sim, Paulo escreve. E você tem que entender o coração de Paulo. Paulo era além de um grande estudioso da palavra, ele tinha um quê da genialidade do Espírito Santo dentro dele. Quando ele vai escrever, ele faz uma comparação muito interessante, Paula, porque ele faz como se ele tivesse virado o eixo. Legal. Ele faz isso. Ele inverte o polo. Ele falou, olha, vocês estão olhando sobre uma ótica assim, uma estrada do bem, e nessa estrada do bem tem uma pedra de tropeço, que não deseja que você chegue ao fim da estrada do bem. Sim. Agora vamos inverter isso e contar da maneira inversa. Inverter uma camisa no avesso. Existe uma estrada do mal, e no meio dessa estrada do mal a gente faz a pergunta: pode ter uma pedra de tropeço? Pode também. Aí é que tá. Né? Só que qual é a função? Se agora a estrada é do mal, para que seria uma pedra de tropeço dentro da estrada do mal? Para quem? Para quem tropeçar? Para evitar o quê? Que ele chegue lá no final. No final da estrada do mal. Então, na realidade, apesar do termo pedra de tropeço, nesse papel do caminho do mal, ela vai ser uma boa. Sim. Mas quem vai ser, Paula? Quem? Será que Paulo nos dá uma luz sobre isso? Romanos 9:33. Olha que doido, gente. Depois vocês escrevem para nós, vocês estão entendendo, porque Sim. tem que fazer uma certa conjectura aí no livro Por de Romanos, favor. que para mim é um dos maiores livros de Paulo, né? Mas ele exige um certo aparato aí para conseguir interpretar. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Paula, Sião aí seria sinônimo de quê, por exemplo? Do Ele tá povo de falando quem? do Que povo? Judeu. Do judeu, ok? Então, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço. Por quê? Porque Sião, ou no caso o povo judeu, estava andando alinhado com Deus? Não. Mas pastor, qual é o exemplo disso? Paula, qual é o exemplo disso? Amados, Jesus tinha passado sobre a terra e eles simplesmente não aceitaram. Eles simplesmente estavam ainda na conduta do quê? De que seria da forma como eles esperaram, da maneira como eles pensam. E o que Deus vai dizer então através de Paulo? Que no caminho de Sião, no caminho do judeu, ou seja, que infelizmente naquele momento era um caminho de erro, ele coloca uma pedra de tropeço. Por que, Paula? Uma pedra de tropeço no caminho de Sião, no caminho dos judeus. Deus não ama os judeus? Deus ama como ama as nossas vidas, mas Ele coloca uma pedra de tropeço para que eu não chegue no final do caminho mau. Exato. E aí o que está dizendo? Que Deus tem salvação também para os judeus, mas com relação a eles, como eles escolheram um determinado caminho, o próprio Cristo vai se fazer pedra de tropeço.
para que eles reflitam no tombo, para que eles reflitam no obstáculo e voltem atrás. Porque senão o fim deles, qual seria? Total perdição, né? Perdição. Não teria jeito. E pega esse Sião, claro que o foco é os judeus, mas coloca todos nós que um dia estivemos no mundo. Nós estávamos no caminho do bem? Não, nós estávamos no caminho do mal. Mas me diga a verdade, tirando algumas pessoas, né, que por sua livre e espontânea vontade querem seguir o mal, muitas delas seguem acreditando Que está no bem. que está no bem. E como é que você faz para a pessoa acordar? Coloca uma pedra de tropeço. Uma pedra. E se não perceber no pé, você taca a pedra na cabeça da pessoa e vai despertar. Depende da forma como Deus tiver que fazer. Se tiver que ser um grande impacto, vai na cabeça. Porque essa pedra de tropeço que está sendo colocada ali, essa pedra de tropeço sendo colocada ali, foi a pedra angular que que Jesus colocou, né? E é interessante, amados, então, que se alguém falar para vocês assim: nossa, você é uma pedra de tropeço com esses negócios de evangelho, ficar falando toda hora que eu tenho que ir na igreja, não se sinta ofendido, fale obrigado, eu estou no livro de Romanos 8 mesmo, né? No 8 ou 9? 9, né? Acho que 9. Romanos 9, 33. Vamos continuar um pouquinho? Vamos caminhar mais um pouquinho? 1 Pedro 2, de 5 a 8. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Amém? E pedra de tropeço e rocha que faz cair os que não creem e tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. E daí, irmãos, a gente entende que o primeiro foco dessa pedra é um alerta. O primeiro foco de Jesus é mudar a vida dessas pessoas que estão no caminho mau. Mas se elas continuarem no caminho mau, a pedra que um dia era para ser um alerta de salvação, um alerta de cura, agora vai ser uma pedra de condenação. Exatamente. Ok? E quando ele fala de pedra de tropeço e rocha que faz cair, eu fui pesquisar, na verdade é o mesmo significado a princípio, certo, pastor? Sim. Eu pesquisei sobre isso porque eu falei, mas será que tem duas conotações? A princípio não. Quando eles falam de pedra de tropeço e rocha que faz cair, é a mesma coisa. São momentos diferentes, que é o que nós citamos, né, Paula? Quando que é uma pedra de tropeço em si? Quando eu estou andando no caminho do mal e encontro Jesus e aquele encontro me barra e eu volto atrás, ela é pedra de tropeço. Agora, se eu sigo no caminho mal até o fim, ela vai se tornar uma rocha que faz cair. Porque será a rocha da condenação. A mesma graça que salva, entenda isso, um dia vai ser a mesma que vai dizer: olha, você não me aceitou como seu Jesus suficiente Salvador, e por isso não vos conheço, apartai-vos de mim para o mal eterno, né? Tinha pensado mais ou menos alguma coisa assim, mas é nesse sentido também de fazer cair. Amém? Então nós somos, certo? Nós somos não, né? Cristo também foi chamado de pedra de tropeço, né? Para aqueles que não têm a visão e que não estão nesse caminho. Mas pastor, você falou de nós sermos essas pedras de tropeço, de não deixar com que o mal chegue, no caso, nesse final. Amém? Certo. Eu peguei um texto bem doido também, lá em 2 Tessalonicenses 2, tá? O Tessalonicenses 2 quase que todo, depois se vocês quiserem ler, ele vai falar em certo momento que eu não vou ler tudo, gente, só porque hoje foi bem confuso, né? Mas eu vou ler o 2:7, tá? 2:7, ele fala assim, ó: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destinará pela manifestação de sua e destruirá pela manifestação de sua vinda.
Olha só, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, maravilhas enganosas. No 6, ele fala assim, ó, 2 Tessalonicenses 2:6. Então se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Mas não é isso ainda. Agora, ele fala que... Aqui, ó. Não se deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Sim. Gente, eu vou procurando, o pastor vai falando, eu vou procurando. Então, amados, o texto que a Paula leu está falando com relação a quem, mais especificamente? O anticristo. Isso. Que é aquele que virá com a apostasia, que virá com um engano. E por que a Bíblia diz que será permitido isso? Por causa que as pessoas fazem e irão fazer idolatria, irão adorar a apostasia. E Deus permitirá então que eles sintam na pele quem verdadeiramente é aquele que eles tanto adoram, aqueles que eles colocam acima de todas as coisas. E qual é o intuito disso? É que essas pessoas simplesmente sirvam Satanás? Não. O intuito é Deus dizendo, tá vendo? Não creram. E hoje vocês compreendem que era verdadeira a minha palavra? Amém, gente? Perdão, tinha perdido aqui, eu coloquei todo o texto, mas o muito interessante, a pergunta agora é, eu e você, quando nós entendemos muito bem, quando Jesus fala para que nós oremos para a vinda de Deus, de Jesus, amém? Que é algo que é um mandamento que Jesus fala, noivo e o Espírito dizem bem, que realmente Deus pede para que a gente ore para a vinda de Jesus. Amém? Nós entendemos isso, conversamos isso em algumas aulas passadas. Mas eu e você, nós podemos orar, nós podemos ser pedra de tropeço para o anticristo. Eis aí uma grande doideira, né? Que eu pensei. E assim, o melhor, eu e você com pedra de tropeço juntos, nós não poderemos ser muito maiores nesse tropeço de Satanás, porque nesse versículo de 2 Tessalonicenses, ele fala assim, é 2 Tessalonicenses 2, depois se você tiver curiosidade, lê todinho, ele é bem curtinho e bem interessante. Então ele fala assim, ó, e agora vocês sabem o que está o detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. O mal, o anticristo vem, isso está na palavra, não tem jeito, isso já é mais do que certo. O tempo que ele virá, no seu devido tempo, também depende da minha e da sua oração. Então, assim como nós podemos orar para que Jesus volte, nós podemos orar e que o anticristo só venha no momento correto. Porque ele virá tentando chegar ao tempo dele, isso ele está tentando fazer a todo momento. Mas eu e você, através das nossas orações, podemos fazer com que esse tempo só venha quando Deus assim permitir. Sim, e na realidade, amados, o inimigo, ele vai ser derrotado, nós sabemos que Deus vai permitir que ele haja, mas a questão é quanto ele vai alcançar. E você pode ser uma pedra desse tropeço para ele, tirando muitos do que ele contava no inferno e levando para Cristo, né? É interessante que a Paula leu a passagem de que o Espírito e a noiva dizem vem. Veja, não seria natural a gente falar que a noiva diz vem, ou seja, a igreja diz vem, mas a Bíblia diz que o Espírito e a noiva, em outras palavras, a ação nossa, ela sempre vem interligada com o Espírito, não é? Só que Deus não fala só o Espírito e Deus não fala só a noiva. Há um papel preponderante para cada um deles, amados. E nós temos a graça de contar com o Espírito. Mas eu tenho certeza, o Espírito não falha.
O Espírito de Deus não falha. Mas às vezes nós, como homens, falhamos. E às vezes Satanás até fala assim: ó, obrigado pela ajuda, né? Porque nem precisei fazer muito, você já fez por mim, né? Só que esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que Satanás, como quando ele vai se expressar através de Paulo, diante daqueles homens que apanharam dele, ele diz: eu conheço a Paulo, e esse Jesus também. Agora, vocês... Por que ele conhecia Paulo, Paula? Porque Paulo era uma pedra de tropeço no inferno. Amém, né? gente. E a questão é, será que o inferno tem nos conhecido como? Porque conhecer, ele vai nos conhecer. Tem gente que diz: eu quero ser conhecido no inferno. O problema não é esse, não. O problema não é ser conhecido no inferno. O problema é como você está conhecido no inferno. Se ele estiver lá no inferno dizendo: ah, o fulano X eu conheço, é do nosso, é da nossa turma, senta na nossa mesa sempre dividindo um chopp, aí é problema. Agora, se você é daquele que o inferno diz: ih, rapaz, o fulano vai estar lá, então o serviço é dobrado, é triplo, é quádruplo, e talvez a gente não tenha bom resultado, e vamos ter que agir contra esse indivíduo primeiro, porque senão a gente nem começa a história. Aí, realmente, o fulano é pedra de tropeço para o inferno. É verdade. E eu tinha comentado, né? Jesus lá, quando está sendo tentado por Satanás, quando ele vai para o deserto, ele fala assim lá no versículo 7 de Mateus 4, 7. Não ponha 6. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras afirmam: Deus mandará que os anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Em uma outra tradução ele fala que você venha tropeçar nas pedras. Mas quando ele fala isso, Jesus logo responde, né, que não ponha à prova o Senhor teu Deus. Porque nesse caso, o que Satanás está falando para Jesus? Olha, não seja uma pedra de tropeço. Porque na realidade é assim. Às vezes tem pessoas que dizem assim, como, né? Ah, Deus vai mandar que os anjos cuidem de nós. Ah, então eu posso fazer o que eu quiser, já que os anjos estão cuidando. Ah, a Bíblia diz que eu sou salvo. Ah, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, não pode não. É assim, se você resolver fazer o que você quiser, talvez a mesma pedra que um dia te salvou seja a pedra que irá te condenar. E esse era o entendimento do próprio Jesus, que ele vai dar como resposta o quê? Não põe à prova o Senhor. Por quê? Porque se eu colocar a prova do Senhor, se eu falar, estou garantido, aquela pedra que o dia te salvou agora vai ser a sua pedra de tropeço. E pastor, vamos ver se a gente consegue entender. Quando Satanás fala para Jesus que ele não teria nenhuma pedra de tropeço no caminho dele, né? E Jesus muito nos alerta que quem tem que fazer essa caminhada somos nós temos que caminhar. E no meio disso pode haver sim as pedras de tropeço. Basta se eu ou se você vamos cair nisso, sim, ou vamos nos desviar, vamos olhar antes. E aí ele está falando, olha, Jesus, eu vou deixar seu caminho limpinho, seu caminho livre. Pede para o Pai que ele vai fazer isso. Sim. E Jesus nunca falou isso pra gente. Ele sempre falou que nós teremos que andar. Ele falou que luz para os meus pés é a tua palavra. Sim. Eu tenho que estar firme nela. Muito eu bem tenho colocado. Que caminhar, fazer essa caminhada. Né? Ele queria deixar tudo muito de mão beijada, tudo muito fácil. Isso que a Paula coloca até esclarece um versículo que muita gente tem dúvida, Paula. Quando fala sobre luz, né? Lâmpadas para os seus pés. É disso que a Bíblia está falando. Porque muitos de nós esperamos que Deus vá lá, tire a pedra do caminho e pronto, acabou. Muitas vezes ele não vai tirar. Ele vai dar luz no caminho. Luz sobre nossos pés, lâmpadas sobre nossos pés. Porque ao pisar com essas lâmpadas, ao pisar com essa claridade, se houver uma pedra de tropeço, a gente sabe
que é uma pedra de tropeço. Agora, a outra questão que a gente volta a reafirmar nessa noite é qual o caminho que eu estou fazendo. Exatamente. Porque ao se deparar com pedra de tropeço, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: por que a pedra de tropeço? Será que é uma pedra de tropeço que Satanás lançou nesse caminho do bem que Deus está fazendo eu ir? Ou é uma pedra de tropeço que Deus permitiu para dizer que eu estou seguindo um caminho do mal? Não é? Então, como pedra de tropeço, a gente pode pensar de várias formas. Né? Eu estar no caminho certo, eu estar no caminho errado, eu ser pedra de tropeço de uma forma errada para o meu irmão, ou eu ser pedra de tropeço para a volta do anticristo, contra mesmo a vinda dele. Eu li, eu fiquei assim muito doida, né, quando eu li Tessalonicenses, né, e ele realmente fala, e ele deixa claro, né, que ele fala assim, ó, que vocês agora sabem o que está detendo ele. Está detendo quem? Justamente o anticristo que ele está falando lá em 2 Tessalonicenses. E por que está detendo, né, Paula? Porque na realidade, pela vontade de Satanás, ele já teria feito o estrago há muito tempo, não é? Na realidade, Satanás não está lá sentado, vamos esperar aqui com calma o dia que Deus resolver chamar eu para fazer alguma coisa. Não, ele já está tentando destruir há muito tempo, mas ele não consegue o sucesso que ele gostaria. Por quê? Porque nós somos instrumentos de Deus, e como instrumentos de Deus nós somos barreira no caminho de Satanás, onde muitas pessoas que estão caminhando para o inferno, ao encontrarem as nossas vidas como instrumento de Deus, retrocedem e voltam para o caminho que Deus deseja. Não é? E esse é, né, o nosso pensamento hoje. Sim. Né? Qual pedra de tropeço estamos sendo? Né? Que pedra de tropeço agora eu quero ser também. Né? Eu quero ser pedra de tropeço no caminho mal, como pedra de tropeço do bem, para que a pessoa venha, né, e tome o caminho correto. E se alguém alguma vez o fez, ou fará com vocês, dizendo, olha, você realmente é um atrapalho na minha vida, você realmente é um desafio na minha vida, faça a seguinte pergunta: de que forma eu tenho sido desafio? Ou de que forma eu tenho sido atrapalho? Ou de que forma, de alguma forma, eu tenho constrangido essa vida? Se para o bem, poxa, glória a Deus, porque como pedra de tropeço eu estou tirando ela do caminho do mal. Agora, se alguém faz essa afirmação e eu olho e falo, olha, eu estou evitando que essa pessoa chegue no céu, aí essa pedra de tropeço, Deus não tem um foco nela, Deus não tem prazer nela. E como bem o Eric colocou, hoje nós podemos ser pedra de tropeço, para amanhã nós sermos pedras preciosas nas mãos do Senhor. Sim. Amém, gente? Amém. Um dia difícil. Mas graças a Deus vencemos, né? Passamos pelas pedras de tropeço, e aos remanescentes nós estamos aí já sendo testados, né, em Deus aí, para que a gente permaneça firme nesse propósito de levar esse evangelho do Senhor, e que lá naquele dia todos nós possamos ser encontrados no verdadeiro caminho perfeito, né, Paulo? Sim. Onde lá não vai mais ter pedra de tropeço, porque lá é a própria casa do Senhor, a qual Ele nos reservou também. Né? Tanto que Ele fala que lá as ruas serão de ouro, nem comparadas mais a pedras, né, Eric? Sim. Mas ali lá nem o mar mais, né, nessas novas terras vão existir. Né? Amém, gente? Obrigada, dona Maristela. Obrigada, pessoal, que continue com a gente, né? E até semana que vem a gente vai tentar melhorar aí a nossa internet, para que semana que vem a gente fique firme e forte. Amém, gente? Amém. Deus abençoe cada um. Vamos refletir aí sobre essas palavras. Qualquer dúvida nos chama para a gente responder. Amém? Amém, amados. Obrigado por todo esse tempo aí que vocês têm nos honrado. Amém. E queremos agradecer de todo o coração. Amém? Que Deus possa iluminar o caminho de todos vocês, permaneçam firmes no Senhor, sempre firmes, não deixem que as pedras derrubem a vida de vocês. Amém, e que Deus dê uma semana de vitória a todos nós. Um grande abraço a todos, até fiquem domingo, com Deus, gente. em nome de Jesus.